18,8 a temperatura, recebendo no Troca de Ideias a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, Juliana Demarque, para falar a respeito da situação da Covid em Lajeado. Tudo bem, Juliana? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. E aí, Ju, o que dá para falar sobre a situação da Covid-19? Começar pelo lado bom, né? Que a gente teve uma marca, e está mantendo essa marca, de 80, na casa de 80, 70 casos ativos em Lajeado. Chegamos a ter mais de 1.000 ali em fevereiro, março. E é a melhor marca desde outubro do ano passado, né? O que a gente pode falar sobre esse momento, a questão da vacinação e a pandemia aqui no município? Sim, a gente percebe que estamos num momento positivo relacionado à evolução dos casos ativos. Foi em torno de meados de outubro, início de novembro, quando tínhamos esses mesmos números. E nos parece que a vacinação já tem demonstrado a sua eficácia, reportando, então, a baixa dos casos ativos. Seguimos com um número considerável de atendimentos de síndromes gripais, mas a positividade dos testes, especificamente para a Covid, tem baixado bastante. Interessante essa avaliação que o Comitê de Combate à Covid faz em relação aos casos de síndrome gripais. Há dias atrás, falávamos com o Cláudio Plan, secretário da Saúde, que dizia que esses casos, eles têm acontecido de gripe, a gripe comum, não somente do coronavírus, como tivemos no período mais crítico da pandemia. Isso, é isso que nos mostra os resultados dos nossos testes. A gente, na semana passada, realizou 266 testes de antígeno nas nossas unidades e uma proporção muito pequena deles positivou para a Covid. Então, temos sim outros vírus circulando, é um momento onde isso normalmente acontece, são os vírus sazonais que a gente chama, né? Então, Covid-19 efetivamente tem diminuído a circulação. Essa proporção muito pequena representa o quê dentro desses 266 Representa testes? em torno de 10%. E chegamos a ter? Nós já chegamos a ter 60% de positividade nas testagens. Bom, na medida que esses números vão melhorando, o avanço da vacinação, se começa a cogitar novas flexibilizações. Como que vocês têm discutido também essa volta às questões presenciais aqui no município? Essas discussões, elas são constantes, né? E elas precisam estar aliadas ao avanço da vacinação e à redução dos casos ativos. Então, nesse momento ainda se aguarda a avaliação, principalmente da introdução da nova variante, a variante Delta. O Estado está com 2 casos em análise, 2 casos suspeitos, oficialmente, da variante Delta. E, nesse momento, esta é a preocupação. Então, descartando essa possibilidade e avançando na vacinação, sim, as liberações de mais relacionados a eventos ou outras situações, elas são pensadas para um curto prazo. A variante Delta é uma preocupação porque pode ter uma contaminação maior para quem não está vacinado, mas a vacina está protegendo também contra ela? O que se sabe sobre isso? Segundo agências internacionais e mesmo os nossos laboratórios aqui, eles colocam que sim, todas as vacinas que estão autorizadas pela Anvisa e estão disponíveis no Brasil, todas elas conferem proteção contra a variante Delta. A preocupação é porque ela seria mais agressiva, então, quanto mais população vacinada e principalmente com o esquema completo, menor é a circulação dessa nova variante. Essa agressividade do ponto de vista do contágio, que ela é mais veloz, mais rápida, cerca de o dobro do que a cepa inicial do coronavírus. Inclusive, é a variante Delta que motivou o governo do estado a propor uma antecipação das segundas doses da Pfizer e também da AstraZeneca de 12 para 10 semanas. Como que Lajeado trata essa questão? Lajeado, como município, precisa seguir as determinações do Estado. Então, a campanha ela é norteada por documentos a nível nacional e pela CIB a nível estadual. Então, os municípios eles precisam cumprir o que está descrito em CIB. E nesta última CIB, então, lançada ontem, vem como decisão da equipe técnica e dos municípios, de uma comissão dos municípios, a decisão de antecipar a vacinação. O que a gente tem quanto a isso? A nível nacional, os laboratórios, as agências, essa antecipação ela diminuiria individualmente a resposta imunológica, visto que a melhor resposta imunológica individual se dá com esse intervalo de 84 dias, mas ela traria uma maior proteção coletiva.
e esse é o objetivo, ampliar a vacinação coletiva para diminuir a possibilidade da circulação da nova variante. É uma faca de dois gumes, né? Bom, mas vocês receberam já a informação oficial do Estado, porque até ontem de manhã não tinha essa informação, e isso já passa a ser aplicado a partir de hoje, amanhã, aqui em Lajeado? Ontem, no final do dia, início da noite, saiu então a CIB, que é o documento oficial, a CIB número 190, onde traz a decisão de antecipar o intervalo. A previsão é de que no final do dia de hoje a gente receba um volume de doses para iniciar esta antecipação. Lajeado está hoje ao longo do dia avaliando, então, qual seria esse público, quantas pessoas estariam a partir de amanhã já aptas a receberem a vacinação com os 70 dias de intervalo, e até o final do dia a gente vai divulgar qual será a estratégia, mas já a partir de amanhã a gente começa a imunizar antecipando a dose 2 da vacina. Ou seja, essas 2.475 doses que chegam hoje são para aplicação das segundas doses e não será possível a ampliação por idade até a chegada de uma nova remessa. E isso, as doses elas vêm exclusivas para doses 2, vacinas da AstraZeneca, para antecipar a dose 2, e não temos uma previsão de novas remessas de dose 1 agora para os próximos dias. Juliana Demarque, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, vai dar confusão na cabeça das pessoas, porque elas têm a caderneta lá, o caderninho de vacinação, e está lá escrito uma data. O que elas têm que fazer? Elas pegam aquela data e tiram 14 dias. Como é que vai ser esse processo? E para vocês também avaliarem, né, na hora de vacinar ou não, já está no prazo, não está no prazo, e vai depender também da pessoa. Não, eu vou esperar para me vacinar daqui 2 semanas, que é quando eu vou ter uma imunização melhor, mais completa, e vou me arriscar, ou a pessoa vai logo. A partir dos 70 dias, a partir do dia da aplicação, então as pessoas vão contar ali na sua carteirinha 70 dias a partir do dia que aplicaram. A partir desse dia, a pessoa está apta a receber, então, a dose 2. Estando com dúvida, as pessoas podem buscar qualquer unidade básica de saúde, onde os profissionais estão orientados quanto à avaliação, ligarem para a central de vacinas, para a vigilância epidemiológica, mas, via de regra, são 70 dias depois da data da aplicação. Então, estão aptas a receber. Lajeado interrompeu a vacinação por idade para pessoas nascidas em 1984, aquelas que fazem 37 anos em 2021. Essa incerteza com a chegada de novas doses, principalmente para quem está esperando para ser vacinado, é bastante complexa, porque por mais que a gente não tenha uma previsão, toda semana está chegando vacina, seja no meio da semana ou na sexta-feira. Não tem como ter uma previsão maior de saber quando que chegam mais doses ou algo nesse sentido, porque a gente sempre fica nessa insegurança de saber, serão 3.000 doses, serão 1.000 doses, enfim. Como que vocês têm esse relacionamento com o Ministério da Saúde? É bem complexo. O Ministério da Saúde, ele disponibiliza para os municípios conforme ele recebe dos laboratórios. Então, o Ministério da Saúde tem uma previsão de recebimento de doses semanal, que na maioria das vezes não tem se cumprido a previsão. Então, efetivamente, essas doses, elas só são informadas, e a gente tem a informação exata, digamos assim, quando o laboratório entrega as doses para o Ministério da Saúde, que normalmente acontece às quartas-feiras e ela chega para os municípios na sexta-feira. Via de regra, esse tem sido o fluxo. O Ministério recebe na quarta, disponibiliza na quinta para os estados e para os municípios na sexta-feira. Tivemos na semana passada um lote que chegou no início da semana, né? Diferente do que vinha sendo, mas realmente nem o Ministério da Saúde, nem o Estado consegue repassar para os municípios uma cronologia exata de doses. Juliana, só para retomar a questão, amanhã não vai ter prioridade. Quem está na 12ª semana, quem está na 10ª semana vai ser igual. A gente vai fazer uma avaliação hoje, ao longo do dia, ver qual seria esse volume de doses. Se for necessário, a gente vai lançar um escalonamento para que não ocorra muitas filas, muito tumulto. Vamos iniciar com um grupo na quinta, um grupo na sexta, um grupo no sábado.
drive. Pode ser dividido, então. Pode Essa é a ser tendência. dividido. Esta é a tendência. Vamos avaliar qual seria esse nosso volume, mas as doses estão disponíveis para todos. E no centro? Drive-thru e centro. Falando em fila e organização, o que aconteceu na segunda-feira no posto do São Cristóvão que muitas pessoas reclamaram em função da aplicação da Pfizer naquele dia? No posto do centro também, né? A gente que relatou 3 horas de fila. A gente teve na sexta-feira um volume de doses aplicado que foi o maior por um dia desde o início da campanha. Foram mais de 1.600 doses aplicadas nesse dia. E como foi em duas unidades... Na segunda-feira. Na segunda-feira, Perfeito. perdão. E como foi em unidades básicas de saúde, diferente do drive, onde a gente consegue organizar as pessoas em seus carros, acaba sim acumulando mais pessoas, elas acabam ficando de pé, é mais desgastante, mais cansativo. Além das primeiras doses que foram aplicadas, foi aplicado um volume grande de doses 2, então tínhamos idosos também na fila ainda aguardando para serem vacinados. Essa estratégia precisou ser utilizada na segunda-feira, porque até então o município não tinha uma autorização do Estado para poder aplicar a vacina da Pfizer em drive. Que essa vacina ela precisa uma diluição, é a única vacina que depende de diluição, as outras já vêm prontas, já vêm diluídas, e ela precisava até então ser aplicada em sala de vacina, não poderia ser aplicada em ambiente externo. A partir dali, o município conseguiu, no final da tarde da segunda-feira, uma liberação com o Estado de que se a gente disponibilizasse de uma unidade móvel, onde pudesse ser preparada a vacina num ambiente separado, num ambiente climatizado, estaria liberada, então, a aplicação em drive. Então, na terça-feira já foi utilizada esta estratégia, foi utilizada uma unidade móvel no drive, onde foi feito o preparo da vacina e a aplicação, então, nos drives que a gente tem disponível no Alto do Parque. Juliana Bresolim, bom dia. Gostaria de saber quantos dias depois de positivar para a Covid é possível tomar a vacina? 30 dias a partir do início dos sintomas. A fila é a mesma para a primeira e segunda dose? A partir das próximas remessas, os locais serão os mesmos, mas as filas serão separadas. Importante. Então, a gente pede que quem consiga se direcionar de carro, dê preferência, então, a se direcionar de carro para o drive. E no drive, a gente vai ter até 6 espaços para a vacinação, com fila separada para a dose 1 e para a dose 2, e dependendo da demanda, ampliando mais gazebos, mais drives para a dose 1 ou para a dose 2. Como é que está a procura pela segunda dose? Muita gente não querendo fazer a segunda dose e quais seriam os motivos? Como é que está essa análise do controle de vocês? A gente ainda não percebeu, a gente tem uma busca contínua, diária por doses, então a gente percebe bem como foi o caso da segunda-feira. Segunda-feira teve uma busca muito grande por segunda dose, que coincidiu com o período exato do momento em que a gente aplicou um volume grande de doses. Então, as pessoas têm buscado. A gente não tem, nesse momento, um número muito grande de pessoas em atraso ou que não querem fazer a dose 2. Temos algumas situações, sim, específicas, mas não é um volume grande. O drive vale tanto para quem chega de carro como até para quem chega de moto também. Sim, drive, moto, carro, todos os veículos, eles são... Já chegou essa pergunta algumas vezes para a gente aqui. A bicicleta não é um veículo que possa ficar em via pública andando no meio dos veículos, enfim. Então, moto e carro a gente consegue organizar de uma forma adequada. Só uma última de minha parte aqui, Juliana. Já se tem alguma informação, algum vislumbre de quando precisaremos tomar vacina de novo, aquelas pessoas que já estão imunizadas? Não temos nada previsto ainda. Estas vacinas, elas estão todas em avaliação. A gente não conhece ainda de nenhuma delas qual seria o tempo em que elas conferem imunidade. Então, isso está em análise, isso está sendo ainda estudado por todas as agências e instituições a nível mundial, mas não se tem uma previsão de, no próximo ano, precisar repetir ou não a vacina. Apenas para fechar com os ouvintes, então, ouvinte Eva tomou AstraZeneca em maio e pergunta se já pode tomar a segunda, pois deveria
a tomar em agosto. Acredito que ainda não, né? Porque nós estamos aí em julho ainda. Ou amanhã fecharia 70 dias de todas as pessoas que tomaram, 70 dias ou mais das pessoas que tomaram a vacina até o dia 6 de maio. Ah, perfeito. Então, quem tomou a vacina até o dia 6 de maio, amanhã fecha 70 dias e a partir dali eles podem realizar a sua vacinação. Iva Rockenbach, do Centro de Lajeado, bom dia. Hoje faz 72 dias que fiz a primeira dose, então estou apta a fazer a segunda. Sim, está apta. Dentro do que o município vai organizar, então, como estratégia, a partir de amanhã ela está apta. Muito bem. A Rita, de Cássia, que é a nossa colega que está de férias, mas está acompanhando em casa, acredito que esteja em casa, né? A entrevista. Oi, colegas, excelente entrevista. Juliana, sempre esclarecedora nas respostas. É bem isso, foi bem prático, bem didático, que as pessoas têm muitas dúvidas. Muito obrigado pela tua presença e pelos esclarecimentos mais uma vez, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade sempre. Muito bem, parabéns pelo trabalho que está sendo feito. Importante, gente, para quem tem alguma dúvida, não sabe quando é a hora de vacinar e quer pegar informação na hora, procure nas redes sociais da Prefeitura de Lajeado, no Instagram, no Facebook, no site, todos os dias até o final do dia publicado o balanço com os casos ativos e também as informações básicas sobre a vacinação. Tá tudo lá, muitas vezes a gente mesmo se abastece dessas informações para trazer aqui no ar. Então, o ouvinte que quiser ficar atento e pegar a informação na hora, diariamente está sendo disponibilizado esses informes. Juliana Demarque, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado.